Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da Neoquímica Arena, porque o Corinthians fez uma proposta de quitação, ela foi recusada pela Caixa Econômica Federal. E para quem imagina que essa seja uma solução fácil, está muito, mas muito distante dessa quitação, hein, Capela? Meu Deus! É, Ronaldão. Olha, meu Deus, não tá fácil. Ó, eu não gosto de ficar muito com o celular na mão quando eu tô falando com vocês, eu gosto de olhar, tete a tete, olho no olho. Mas eu até fiz questão de anotar algumas coisas, e aqui eu posso falar publicamente, não tem nenhum tipo de problema. A gente conversa com muita gente do Corinthians, isso aqui eu posso falar. Conversei recentemente com o Rubão, que é o cara que comanda o futebol, com o Soldado, com o Augusto, aquela história toda. E quem vai comandar agora a parada envolvendo Caixa Econômica Federal e Neoquímica Arena, claro, com o Corinthians, é o Rubão. E por quê? O Rubão é um cara que tem muitos contatos em Brasília, é um cara que já esteve muito mais inserido do que hoje. Hoje o foco claramente é o Corinthians, então quem vai tocar a parada agora é o Rubão. Aquela história de Andrés, de Duílio, o Dedê foi muito bem, você também, Renata, para variar. Isso era mais uma questão aí política, para atrair voto do que qualquer outra coisa. E até o que me foi passado internamente é o seguinte, um compliance simples em relação a isso, eles iam perceber que, obviamente, a Caixa Econômica Federal, ela ia barrar essa proposta que foi enviada por parte do Corinthians à Caixa. Então, atenção, até anotei algumas coisas aqui, ó. O Corinthians propôs pagar pouco mais de 530 milhões de reais, no total, obviamente, para quitar o estádio. Aí a Caixa acabou recusando, e a nova diretoria é quem vai comandar a parada. E aí você vai me perguntar, mas peraí, o que foi oferecido? A gente teve também acesso, assim como outros veículos de comunicação, à resposta, o comunicado oficial do banco, da Caixa ao Corinthians. E aí, para não ficar lendo toda aquela questão burocrática, que acho que ninguém vai entender, muito menos a gente aqui, então eu até anotei 3 pontos fundamentais que eu dividi com algumas pessoas da diretoria do Corinthians. A primeira, os name rights são do fundo da Arena e não do clube. Atenção, se fossem do clube, há normas que impedem o uso desse dinheiro para esta finalidade. Isso foram pessoas internas do Corinthians que passaram a informação que vão comandar agora nos próximos dias essa possível quitação que vai demorar uma barbaridade. E a última coisa, lembra aquela história dos precatórios, o Corinthians assumiria outras dívidas, etc e tal? Os precatórios não poderiam ser usados da forma que foi proposto. Então assim, gente, um mínimo compliance para conseguir minimamente arquitetar e organizar essa situação, ela seria barrada. Então, quem utiliza o argumento de não, isso aí foi um viés político, foi uma atitude política justamente para que a diretoria, a anterior, pudesse perpetuar no poder, como venha no poder, ou vinha, desde 16 anos para cá, então, essa é a situação muito clara. Quem tem esse argumento que a antiga gestão estava utilizando esse fator como politicagem, tem o seu direito para poder pensar dessa forma. Porque realmente a proposta enviada à Caixa Econômica Federal é uma proposta sem pé nem cabeça que agora quem vai começar a comandar é o Rubão. Até conversei recentemente com o Rubão, ele deixou bem claro que não vai se afastar da questão do futebol por motivos óbvios, mas vai ficar muito antenado porque Duílio e Andrés, eu duvido, particularmente falando, que esses dois vão correr atrás desse prejuízo em relação à Caixa Econômica Federal. E tem mais uma questão. Romeu Tuma Júnior, na semana retrasada, ele foi eleito o presidente do Conselho Deliberativo do clube, vencendo, entre aspas, a oposição do Dr. Jorge Calil. E não está descartada a possibilidade para que Andrés e Duílio eles sejam julgados internamente pelos conselheiros e se essa votação de fato passar, pode ser que os dois jamais possam pisar novamente no Parque São Jorge, Renata.